eu fiz uma mudança grande aqui no sistema, que eu fiz a parte de permissão e autorização, tá ligado? Tá Pode ligado? alterar? Hã? E quem pode alterar as Isso, coisas? exatamente. Agora tá bem mais robusto. Como assim? Tá bem mais flexível. Antes a gente só fazia pelo perfil, né? Se o cara fosse. Eu tinha um usuário, o cara aqui, que ele era do perfil admin, não é isso? Hum. No banco de dados, deixa eu abrir aqui o banco de dados. Na tabela de usuário, eu tinha uma coluna que dizia role, qual é o perfil dele, né? Se ele é turista, agente, admin, provider ou worker. Lembra disso? Lembro. Beleza. Só que aí o cara ele só tinha um perfil nesse caso, né? Ou ele era admin, ou ele era, sei lá, agente, para dizer que o cara era era uma empresa, né, de agência, de turismo e etc. Então, por exemplo, se eu vim aqui, eu tenho esse cara, agência de teste, nessa linha aqui, ó. Se eu for lá e ver qual é o perfil dele, agente. O cara de baixo, ele é o worker. Então, cada um só pode ter um perfil, né, nesse esquema. Tá ligado? Esse daí é o funcionário do teste, né? Isso, esse aqui é o worker, funcionário, aí você tem que ver aqui, ó, parent Já ID, tô vendo. quem é um, então um Uhum. é a gente, né? Porque ele trabalha para esse agente. Beleza. Verdade. Nesse esquema fica muito, muito, como é que eu posso dizer, chumbado, né? Porque eu tinha que vir aqui no código e fazer o quê? Tinha que botar assim, ó, se o perfil do cara for admin, tá vendo aqui, ó, se existir um usuário e o perfil dele for admin, vai fazer tal coisa. Se existir um usuário e o perfil dele for agent ou o perfil dele for provider, ele vai fazer tal coisa, né? Tá entendendo? Provide é o que mesmo? É o cara que é a empresa que faz os passeios, Assim, entendeu? a gente, agência. Se for uma Obrigado. agência ou uma empresa que faz Provide, passeio, ele vai fazer tal coisa. Se tiver entendi isso aí. usuário e o usuário for é, trabalhador, aí vai fazer tal coisa. Então eu tinha que fazer no Entendi código, essa parada aí. uma verificação de perfil por perfil. Se for perfil tal, faz tal coisa. Se for tal perfil, faz tal coisa, né? Então é algo bem, como é que eu posso dizer, difícil de mudar. Se no futuro o cara falar, o funcionário ele também pode criar passeio. Aí eu tenho que vir aqui no código e botar, se for o work, ele também pode criar um passeio, tal. Então eu tenho que ficar alterando o código de acordo com a regra de negócio, do que for mudando. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma alteração, que eu tenho meu usuário aqui. Tenho meu usuário. E agora eu tenho uma tabela no banco de dados de perfis, chamada rows. Essa tabela de roles, perfis, ela vai listar todos os perfis que o meu sistema tem. Admin, provider, worker, agente, etc. Né? Todos os meus perfis eu vou ter lá. E eu vou ter outra tabela aqui no meio que vai dizer o que? Duas coisas só.
o usuário, ID do usuário, usuário 1, vai ter o perfil 2. O usuário 1 vai ter o perfil 5. Então, dessa forma, o meu usuário, eu permito que ele tenha mais de um perfil, entendeu? Ele pode ser administrador e provider, ou ele pode ser worker e provider, ou worker e agente, etc. Ele pode ter vários perfis. No momento que a gente está agora, isso não vai fazer tanta diferença do que tinha antes, nesse momento. Por quê? Só temos alguns perfis para tipos de usuário, mas imagina que daqui a pouco o pessoal começa a usar o sistema e eles começam a ter vários perfis. Por exemplo, eu quero um cara que mexe só com a parte financeira, que é o cara que cuida do caixa, então ele vai ter acesso a fazer agendamento? Não, ele vai ter acesso somente ao que é financeiro, para fazer um pagamento de comissão, para estornar um pagamento, etc. Então eu vou criar um perfil exclusivo só para ser da parte financeira. Aí depois eu tenho um de funcionário do barco que faz o passeio, que aí ele vai ter possibilidade ele vai ter permissão de fazer, confirmar um agendamento, confirmar que um turista foi lá, etc. Então eu consigo depois, né, não agora nesse momento, mas no futuro, dividir o sistema em vários perfis que o cara pode atrelar. E assim, dessa forma, o cara pode ter mais de um, entendeu? O cara pode ser o cara que cuida do caixa, mas ele também pode trabalhar no barco. Então ele também vai poder confirmar agendamentos, confirmar que o turista foi, mas ele também vai ter acesso à parte do financeiro, entendeu? Um gerente, né? Tipo um gerente, exatamente. Aí o gerente, pronto, aí teria um perfil gerente, que ele é o quê? Ele tem acesso a tudo que o cara do financeiro tem, ele tem acesso a tudo que o cara do barco tem, e ele tem acesso a mais algumas coisas, né? Porque Eu ele tenho acesso ao do dono, né? só não tem acesso total, igual o dono, exatamente. Mas nessa maneira, nessa alteração que eu fiz, o sistema ele permite que exista isso, entendeu? Uhum. E antes não, antes cada pessoa só ia ter um perfil, e aí ficava muito preso, digamos assim. Só que, beleza, isso ainda não mudou nada do que eu tenho no meu código, por quê? Só dificultou mais, porque ao invés de verificar se o cara é agente ou provider, eu vou ter vários perfis. Aqui, se o cara é financeiro, se o cara é gerente, se o cara é não sei o que, vai piorar, né? Para esse tipo de análise aqui do que o cara pode fazer. Concorda comigo? Uhum. Então, além dessa tabela aqui que eu estou dizendo de perfis e essa tabela aqui ela se chama os usuários perfis, roles. Não é o nome real O dela, mas roles é o que. Roles é o que é o cria. perfil, é o que ele é. E os usuários. É o usuário. Emerton Entendi. é o ID 2, Everton ID 5, entendeu? Só que tipo, eu e você trabalha pra empresa do ID1, né? Da ID1. Isso é outra coisa, para qual empresa a gente trabalha, né? Mas eu tô falando especificamente da parte de perfis, tá ligado? Aí vamos lá. Aí, para poder resolver essa questão aqui de ficar fazendo verificação, se o cara é perfil tal, se o cara é perfil tal, não sei o que, não sei o que, o que é que eu vou fazer? Eu criei uma tabela de permissões, que eu chamei de permissions. Isso aí seria melhor, mano. Por quê? Qual é a Tabela ideia só de dela? permissões, né? Vamos ver se você pegou a manha. Qual é a ideia dela? O que é que vai ter aqui nessa tabela? Acho que tipo. E aí de um do usuário 2 aí vem as permissões, tal, tal, tal. Não, não. Boy. Banco de dados.
Nessa tabela de permissions, eu tenho quais são as minhas permissões. Criar passeio, apagar passeio, criar pedido, apagar pedido, atualizar Então, eu falei pedido. tipo assim. Então, só que aqui eu só listo isso. E, Então, e aí eu tipo tenho assim. outra igual essa daqui de usuário perfil, que eu tenho perfil permissão. Deixa eu botar aqui. Ah, aí no caso só vai as permissões, né? Aqui é só as permissões que existem no Ah, meu sistema, tá ligado? entendi agora. E aqui eu boto essa daqui, que vai dizer o quê? Ela vai dizer, olha, Tem quantas permissões? Muitas, né? cada vez mais vai ter Vai ser uma mais. tabela grande. Olha, deixa eu mostrar aqui para você ver. Aqui tabela permissions. Olha, index user, show user, story user, update user, delete user. Isso daqui é só de usuário, 5. Porque uma é para listar os usuários, outra é para ver um usuário específico, outra é para criar usuário, outra é para atualizar o usuário e outra é para deletar o usuário. Entendi, já São entendi. 5 permissões separadas, tá ligado? Eu pensava que era igual aquela parada lá, name e ID. Não, não. Aqui é só o nome, aqui é só o nome da permissão. Eu entendi já como é. E eu vou ter outra tabela que vai fazer o quê? Vai dizer, ó, perfil tal, perfil 1, né? Ele tem a permissão 2. Qual é a permissão 2? Sei lá, listar os usuários. Então, o perfil Permissão 1, do ID 2. isso, aí de 2, vamos ver quem é o 2. Show user, é a permissão de mostrar um usuário. Então, quem é o perfil 1? Vamos ver aqui em roles. Perfil 1 é admin. Pronto. Então, o admin, ele vai poder listar os usuários. Aí eu vou adicionando tudo que o admin pode fazer. Ele pode listar, pode criar, pode isso, pode ver tudo, tudo, tá. E aí fica. Essa lista aqui é essa lista aqui é de admin, work Isso aqui e são os essa perfis. lista aí, né? É o perfil, Então, os perfis são essa tabela aqui em cima dele aqui do que você fez agora. Essa daqui em cima, Volta lá, isso. volta lá. Isso. Esse daqui que tem 1, 2, 1, 5. 2, 5. Não, essa que tá em verde aqui, ó. Você tá mostrando agora essa que tá em verde. São os perfis. E essa de 1, 2? E essa daqui é a que faz a ligação de aqui em amarelo, ó, em azul. O Já entendi. perfil e em roxo a permissão que aquele perfil tem. Aí ela tá aqui, ó, na tabela. Deixa eu ver qual é. Peraí, tá vendo? Permissions, authorizations, payment, nota, permissions, tolerance permissions, essa aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aí? O que você tá vendo? Essas aí é o que? As permissões? Não, essa daqui não é a que você perguntou? Essa tabela aqui, ó, que faz a ligação. O que é essa coluna aqui? O perfil e a permissão. Não. O ID Lê aqui o nome da coluna. Permissão ID. Então, O aqui ID da permissão. permissão. E aqui? Do perfil. Exatamente. Então, o que é que significa essa primeira linha? A permissão 1 é do ID 6. Quem é o 6? Do perfil 6. O worker, tá vendo? 6, cadê? Eu cliquei e ele abriu. Então, o worker pode, vamos clicar no 1 para ver o que é o 1. Pode listar os usuários, tá vendo? Entendeu? O worker é tipo um funcionário, pode alistar um usuário, né? Pode listar os usuários, exatamente. Entendeu? Ligado. Pronto. Aí aqui no meu código eu posso matar isso já. Porque eu não preciso ficar verificando qual é o perfil. Você apaga e coloca no banco, né?
Não Não, preciso colocar no código. isso, mas aqui eu vou verificar o quê? Se ele tem a permissão tal, então ele pode fazer isso, tá ligado? Uhum. Então o que é que eu vou fazer aqui? Isso aqui, na verdade, eu não vou apagar porque eu não lembro bem o que é que ele faz aqui, mas ok. Mas aqui, ó, na função de criar, ó, tá vendo? Aí eu faço esse if aqui. Se o usuário que fez a requisição não pode criar, aí eu retorno 403 não autorizado, tá vendo? Tá entendendo ou não? Entendi. Entendeu mesmo? Fala a verdade. Hello, hello. Legal. Eu estudei, tava estudando banco de dados, aí eu tô pegando rápido. Alô, Silvio. Opa, tô Ah, perto de casa já, tô vendo pelo celular aqui. você tá pelo celular? Né? Tô chegando já em casa. Show de boletos. Cadê o resto do pessoal? Vai estar hoje, não? Não sei. Tô gravando também, eu vou subir lá. Quem não conseguir. Beleza. Deixa eu ver aqui, vamos ver, ó. Enviar a requisição pro back-end aqui pra criar um passeio. Ó, ele deu um não autorized. Por que que eu não tô no autorized? Deixa eu ver quem é o usuário Acho que eu que tô. você não é de mim. Não, eu tô com qual usuário? Porquetes@gmail. Vamos ver quem é esse cara. Porquetes@gmail. Agência. Tá, agora qual é o meu perfil? Não tem. Eu tenho que adicionar esse perfil. Eu tenho que adicionar um perfil a esse cara. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui via código mesmo, diretão, só para fazer um teste. Aqui. Se eu fizer um outer post give permission, eu vou pegar aqui quem é o usuário. E vou usar essa função. Como é que eu penso isso aqui? Isso aqui eu não fiz do zero, viu? Pra ficar, só para você entender. Isso aqui eu usei um pacote chamado Spark, que ele serve justamente para isso, para você fazer esses trâmites de perfil, permissão, né? Aí ele diz aqui como você usar, tá? Então aqui eu uso essa função e digo qual é o perfil que eu vou dar para esse cara. Ele vai ser um agente. Então quando eu chamar esse cara aqui, assim, row. Só para ele criar esse usuário aí para mim. Deixa eu ver. Só para ele me dar
esse perfil, né? Tá dizendo que esse cara não existe? Vamos ver. Isso, né? Ixi, agora deu bonito. Deixa eu ver isso aqui direito. Show de boletos. Show de boletos. Meia. É o show do boleto. Boleto é o que mais tem na vida do jovem adulto. Peraí, eu tava tentando criar aqui. Vamos botar assim. Para ele me dar esse perfil. A luta aqui está sendo para eu pegar e dizer que o usuário 1 ele é perfil tal. Deixa eu ver se deu bom. Não deu. Agora vai. Aqui mesmo. Peraí. Eu não tô logado. Deixa eu logar aqui. Aí, agora sim, tá vendo aí? O O que é que você tá vendo? perfil 8, modelo, usuário, modelo 1, como assim? Isso, é porque aqui ele tá dizendo o seguinte, ó. Que no meu model user, né, que é o modelo de usuário, o ID 1 dele tem o perfil 8. Quem é o perfil 8? Perfil de agente.
Por que que ele está dizendo isso? Porque aqui, esqueça isso para baixo, isso aqui. Eu peguei, ó, pega o usuário que está autenticado, assign no role. O que é que essa função faz? Ela dá um perfil pro cara. Então ele pegou o usuário que eu solicitei e deu o perfil de agente, tá vendo? Aí beleza, eu vou tirar esse código, que agora a gente já tem esse perfil, né? E aí ele vai ficar agora isso aqui. Se eu enviar de novo a requisição, o que é que acontece? Ele não sai, não, ele fica com o perfil de agente. Aí ele é agente agora, isso. Ah, Entendeu? é só o cara pagar o código. É só o quê? O cara aplicar o código e apagar. É, não, porque aqui eu fiz uma gambiarra. Não é o certo você botar assim para dar o perfil. O certo é você ter um controle que vai ter uma função para você adicionar o perfil, remover perfil e tal. Mas aqui só é para a gente fazer os testes, né? Então, aí ele ainda continua dizendo Antigamente aqui, ó. deveria era assim, né? É, Antigamente será que era assim? não. Tem que ter, porque quem tem que controlar quem vai ter qual perfil é o cara que o administrador do sistema. Então ele deve poder fazer isso, entendeu? Mas ó, ainda deu um autorizado, 403. Mas agora, por quê? Porque ele caiu aqui nesse if, né? Que diz o quê? Se o cara não tem a permissão de create, aí ele dá um autorizado. Então vamos ver o seguinte: se o perfil agente ele tem a opção de create, a permissão de create, de Create. Não tem não, né? não tem nenhuma permissão de create, na verdade. Tá tudo update. Mas você cria no banco ou no código? Não, eu criei aqui na mãozona, só que eu criei errado. A mãozona. É, na mãozona. Criei. Show de boleto então. Show de boletos. Deixa eu atualizar aqui logo antes de merda. Eu criei como história, mas eu criei. Não. Oxe. Fala isso não. Ok. Será que você apagou uma parada que usaria? Não, tá bom. Eu criei no lugar de história. Onde tem história, eu tô botando create. História. Create. História. Aí. Beleza. Vamos ver se ele pode agora. Ainda dá um autorizado. Por quê? Aí vamos ver se o perfil 8, né? Não é o 8 que é o. Ele nem tem perfil 8. Eita, não tem. Tá faltando todas as permissões do perfil 8. E agora? Você é o perfil 8, né? Uhum. Ah, então tá faltando todas as permissões de admin, né? Então, não, eu sou. Perfil 8 é agente. É agente o 8. Eu vou adicionar essa permissão aqui. Insert e vai ser create to agente.
Adicionei, vamos ver se vai dar bom. Pera aí, vou deixar o menino aqui, pera aí. Vê. Voltei. Alô, município. Como é que você tá? Agora sim, cheguei em casa, já tô aqui no PC. Agora sim. Cadê? Já Ih, conseguiu resolver aí que você tava botando na cabeça? não, tô batendo a cabeça ainda. Tava mostrando a Emerson que eu fiz uma mudança grande aqui no sistema. Tá ligado? Sim. Que é na parte de autorização. Quem pode fazer o quê? Né? Antes, cada usuário ele tinha um perfil. Você vem aqui no tabuleiro do usuário. Cada usuário tinha aqui uma coluna que dizia o perfil dele, né? Isso é agente, isso é worker, etc. E agora a gente mudou para uma estrutura bem mais flexível, né? Por quê? Porque tipo, um usuário, vê se você consegue entender. Esse usuário ID 1 aqui, tá vendo? Sim. Ele só vai ter um perfil, né? Que é o que eu pôr aqui. Tá ligado? Certo. E aí a gente mudou, deixa eu desenhar aqui, fica melhor. A gente mudou isso para, ao invés de um usuário ele ter o perfil tal, agora eu tenho uma tabela de possíveis perfis que existem no meu sistema, e uma tabela que liga o usuário 1 com um perfil X. Tá fazendo novamente, Everton? Então estou explicando a Silvia, Ah, beleza. entendeu? Uhum. Então eu posso dizer que o usuário 1 tem o perfil 2. Quem é o perfil 2? Administrador. Sim. Mas aí eu também consigo dizer que o usuário 1 tem o perfil 5. Qual é o perfil 5? Sei lá, financeiro, Agente. Sim. agente ou gerente, né? Vai que a empresa tem gerente, É. tá ligado? Gerente. Então agora o sistema ele está bem flexível nessa parte de perfis, porque ao invés de eu ter um perfil único por usuário, eu posso ter mais de um tipo de perfil para aquele cara, tá ligado? Sim. Sim, sim. Além disso, eu criei uma tabela de permissão que lista quais são as permissões do sistema. Criar passeio, editar passeio, apagar um passeio, listar os passeios, criar o usuário, apagar o usuário, listar os usuários, etc. Assim por diante. Né? Tem 50 permissões. E aí eu tenho uma tabela aqui que faz a mesma coisa de ligação. Eu tenho dizendo, ó, o perfil 1 possui a permissão 5. Perfil 1 é quem? É o administrador, por exemplo. E a Sim. permissão 5 é o que? É apagar um passeio, tá ligado? Uhum. Então, aí você veja que nessa estrutura, se eu tenho um usuário que ele tem um perfil, vou fazer aqui eu tenho um usuário que eu digo que ele é administrador, né? Aqui. E que o administrador pode apagar um passeio. Então, esse cara ele pode apagar um passeio. Concorda comigo? Certo. Entendeu?
E agora isso daqui é flexível pra caralho, porque o cara pode ter, não no cenário que a gente se encontra atualmente, mas isso possibilita o quê? Que o cara crie um perfil de gerente, um perfil de financeiro, um perfil de trabalhador do barco, sei lá. E aí o trabalhador do barco ele vai ter permissão tal, tal e tal. Ele vai poder confirmar um agendamento, ele pode fazer coisas que somente aquele cargo dele possa fazer, tá ligado? Entendi. Enquanto o gerente ele pode fazer mais coisas e o cara do financeiro ele só pode fazer os pagamentos de comissão, acessar os relatórios de financeiro, entendeu? Uhum. Aí essa parada que eu criei ficou bem massinha, assim, bem flexível. É que o principal ali tem, vamos dizer assim, tem mais poderes, né? E os outros eles só podem mexer no que for responsabilidade deles mesmo. Isso, aí por exemplo, eu tenho aqui a tabela de permissões e aqui são todas as permissões que existem no sistema, né? O principal aqui é o nome só, essa coluna aqui, nome. Que é o nome da permissão. E aí eu criei um padrão, aqui eu posso botar qualquer texto. Ao invés de ser index category, poderia ser permite listar passeio. E aí no meu sistema eu vejo, o cara tem a permissão, permite listar passeio, se tiver pode fazer isso, tá ligado? Só que para deixar um padrão, eu fiz assim, ó. O primeiro é o que o cara pode fazer, ponto, em qual recurso. Por exemplo, index é listar. Eu posso listar os usuários. Eu posso mostrar um usuário específico, ver os detalhes daquele cara. Sim. Eu posso criar um usuário, eu posso atualizar um usuário, eu posso apagar um usuário. Aí a mesma coisa para para passeio, tá ligado? Uhum. Criar passeio, editar passeio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal. Beleza, aí eu criei essas permissões, né? E criei esses perfis na tabela de perfis, ó, admin, turista, worker, provider e agente, né? E aí role has permissions, que é a tabela que liga qual perfil pode fazer o quê. Então, o role ID 8 pode fazer a permissão 9. Quem é a permissão 9? Se eu clicar, criar um passeio, tá vendo? Create to. Sim. Então, e quem é o role 8? A agente, beleza? Além disso, eu tenho a minha coluna, minha tabela que diz que o usuário ID 1 tem o perfil 8, que o perfil 8 é agente. Ah, gente. Então, esse meu usuário ID 1, ele é um agente, né? Só que tá dando algum BO. Deixa eu ver aqui, eu tô tentando, aqui é a função de criar, né? Aí eu fiz essa verificação, ó, se eu pego qual é o usuário da requisição, se ele não pode criar, aí eu dou um não autorizado. Um autorizado. Aí dá um erro 403. Só que ele está dando erro 403. Aí eu fui ver aqui que para ele verificar lá o create, ele vê se ele pode criar um parceiro, create tool. Tô tentando descobrir por que tá dando erro aqui. Tá ligado? User can create tool. Deixa eu ver se ele pode criar. Ele tem essa permissão. Deixa eu ver. Não tem. Como se ele não tem? Se eu acabei de dar essa permissão pro cara, ó, falso, ele não pode criar tudo. Deixa eu ver aqui, que porra foi essa? Se eu mandar ele dar um restart, será que é porque ficou em memória?
Agora eu fiquei sem saber por quê. Porque o usuário, ele é perfil 8. E perfil 8 pode fazer a permissão 9. Permissão 9 é criatura. Criatura. Agora aqui eu falei, para eu verificar se o cara pode, né, fazer a permissão, tem tal permissão, eu uso essa função can. Can é tipo, traduzindo pode, né? E aqui o nome da permissão. É igual, ó, no pacote que eu instalei para fazer essa parada de perfis e permissões. Ele diz give permission to... Não. Aqui, ó. User can. É aquele, por exemplo, do edit articles. No meu caso é create.to. Deixa eu ver. Não foi, mas que bosta. Eu vou dar... Eu adicionando... Vou adicionar a permissão diretamente pro cara. Esse cara, eu vou, essa função give permission to é dar permissão para, qual permissão? Essa aqui. Vamos ver se dá pra... Oxi, não tem create to. Que porra é essa? Que create to? Deixa eu ver se ele tá em história. Aí foi. Ai que porra. Olha o usuário, ele me retorna o usuário e quais as permissões. Story to e eu tenho create to e ele não reconheceu. Se eu adicionar essa permissão de create category para ele, será que ele vai? Olha que porra, meu. Só apagar o cache desse. Eu acho que é porque tá em cache, tá ligado? Agora mano, quer ver? Aí. Agora ele tem Story Create. Story Update. Story. Aqui pode ser Create. Tá com o nome errado. Aqui. Update. Beleza, apagar o cache. Ele fica criando cache para poder não ficar aí batendo no banco toda hora para pesquisar. Agora se eu vim aqui, ele deu a permissão direto pro cara. Aqui. Porque esse eu estou usando esse pacote aqui para dar permissões, né? Para fazer todo esse esquema de permissão, perfil, não sei o que, tal. E ele é bem flexível, porque eu faço aquilo, eu dou
permissões a um perfil e adiciona um perfil ao usuário. Só que ele permite você adicionar uma permissão diretamente ao usuário, tá ligado? Sem que ele tenha um perfil específico. Só que aí no meu caso eu não quero isso, eu quero apagar o que eu fiz. Truncate. E aqui, beleza, deixa eu ver. Eu quero assim. Agora vamos ver se ele tem o Create Tool. Aí, true verdadeiro. Então, aqui ele vai me permitir criar um passeio. Vai dar algum erro, porque eu mudei já. Então, como assim eu não autorizei? Usuário pode criar tudo. Nossa, ele não foda. Acabei de verificar que ele podia. Então, se eu retornar só a verdadeira, ele vai dar ruim. Peraí. Aqui eu verifico se ele pode criar. Aí eu falo, pode. Retorna true. Canota aqui da true. Eu tenho que retornar true se ele não for. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou só. Não, dá pra entender, dá pra entender. O que eu tá vendo se tá. As configurações que você botou que não tá batendo aí, né? É, Você porque botou uma aqui. coisa, mas tá dando outra. Aqui é o seguinte, esse cara, deixa eu separar só para vocês entenderem. Esse cara aqui, eu tenho duas funções, o can e o cannot. Esse aqui ele verifica, ó, o cara pode criar, e esse aqui ele verifica se o cara não pode criar, tá ligado? É o inverso. Então, só que como é que ele sabe se pode ou não? Aí eu tenho esse arquivo aqui, ó, tour policy, tá vendo? Aqui eu usei create, então ele vai vir aqui na função de create desse arquivo e
eu determino se o cara pode ou não aqui, com a lógica que eu pôr aqui. E aqui eu verifico se ele tem aquela permissão, entendeu? Entendi. Só que eu não estou entendendo por que que ele não está... Olha, seu dom é tão vadão. Porque eu tenho, só para saber se ele pode, por exemplo, aqui na função de alterar, né, um passeio, essa daqui. Eu preciso saber se ele pode ou não alterar. Aí o que é que eu vou verificar se pode ou não? Primeiro, eu tenho várias coisas que eu tenho que verificar se ele pode ou não alterar aquele passeio. Primeiro, se ele tem a permissão de alterar passeio. Se não tiver a permissão, já nego de cara. Beleza, tem a permissão. Aí eu tenho que verificar outra coisa. Se aquele passeio que ele está tentando alterar foi ele que criou, tá ligado? Porque senão o cara pode editar um passeio que não é De dele. qualquer um. De É. qualquer um, entendeu? Então, por isso que a gente não põe a lógica direto aqui. A gente cria esse arquivo que tem essas funções aqui, ó, função de create. Aí eu vou determinar se ele pode ou não criar, função de atualizar. Aí eu boto aqui toda a lógica para determinar se ele pode ou não atualizar, tá ligado? Só que aí tá dando merda aqui, é isso que eu tô tentando dar uma olhada. Porque, por exemplo, eu vou debugar aqui. Ó, eu vou pegar o usuário da requisição e estou verificando se ele can create.to. Estou verificando a permissão direta. Que a permissão é create.to. Peraí, esse can, ele tá verificando a permissão, pô, não é isso que eu quero. Aí o que é que eu vou fazer? Vamos para a documentação. Laravel Policies. Esse arquivo aqui de funções que verificam se pode ou não fazer, qual é a lógica que ele vai usar, se chama Policies. Authorizing actions using a policy. Desauthorize. Eu acho que eu estou fazendo errado aqui no controle. Create. Essa ação é unautorizada, beleza. Não é autorizada. Porque o meu create está retornando falso. Agora se eu retornar verdadeiro, aí ele deve permitir. Que porra. Authorize create. O create está aqui. Eu retorno verdadeiro. Se eu retornar falso, dá no meio. Que merda. Através de agitando o controlador, caminhando, segmento aceitando,
informação que você deseja ter uma modernização no computador. Não será uma atualização do modelo. Beleza, então aqui post class. Deixa eu ver se vai. Opa, mudou o erro, é um bom sinal. Que eu esqueci o conteúdo. Aí de conta que ninguém viu. Não é autorizado, beleza, tá retornando falso, agora vai retornar true. Essa porra. Aê, caceta! Oi. Tá, agora eu não entendi por que eu tenho que passar esse cara. Estranho. Talvez porque eu criei uma tour policy. Aí eu tenho que dizer que é de tour que ele vai buscar automaticamente a policy de tour, né? Porque eu tenho tour policy. Estranho. Tá, mas beleza. Não vou discutir. Tá funcionando. Tá funcionando, beleza. Agora eu só faço esse desautorar mesmo. Qual é o método? Create e de tour. Aí ele vai vir aqui, vai vir lá em create. Aí ele vai verificar agora se o cara tem a permissão create tour. Salva aqui. Vamos ver. Tomar no cu. Ah, peraí, porque tá um tio aqui. Calma. Aí, porra. Oi. Deu erro. Não, mas agora deu erro de validação. Ou seja, então ele passou disso aqui. Ele veio pra cá agora. Entendi, meu irmão. Peraí, então. Verifico se o cara está autorizado a criar e no de atualizar eu verifico se o cara está, se ele pode update. Update. E aqui eu preciso passar o tour. Beleza. Então, para eu atualizar, o que é que eu preciso fazer? Eu vou aqui. Se o cara não tiver tour update tour, já retorna falso. Então, ele não vai poder atualizar, se não tiver essa permissão. Se o usuário tiver o perfil trabalhador e o parent ID foi igual ao user ID, user ID, quem criou o passeio, ou seja, foi a empresa que ele trabalha que criou o passeio, aí eu retorno beleza, pode. E se não entrar em nenhum desses dois, eu vejo o ID do cara é igual ao ID da pessoa que criou o passeio. Show. Então vamos ver se esse autor aí funciona. Eu tenho que vir update para atualizar o passeio. Passeio de ID 1. Eu tenho um passeio cadastrado, deixa eu ver. Todos. Tem passeio 1, quem é de São Francisco. Vamos ver.
Deixa eu adicionar aqui um 7. Application base. Senão eu vou vir todo cagado. Não é autorizado. Beleza. Por que eu não sou autorizado? Primeiro, eu tenho a permissão update tool. Aí eu venho aqui, roles as permission. O meu perfil é 8 e eu só tenho uma permissão 9. Então não, agora eu vou adicionar o update tools pra gente, ID 8. Beleza, adicionei. Agora tem que limpar o cache também, né? Porque o cache do controle aqui. E agora vamos ver se eu posso. Aí deu erro de validação, então ele permitiu, me autorizou a fazer isso, só que quando foi validar os dados deu errado. Show de bola. Então tem que atualizar isso tudo aqui, porque tá tudo cagado. Authorize, aí aqui é a função de delete. E na função de... Olha isso. Caralho, meu irmão, doideira. É difícil mesmo, né? Fácil não. É, pô, é doido. É uma lógica que a gente pensa que tá no caminho certo, quando vê, tá tudo atrapalhado. Tá tudo doido, meu. Tudo doido. Olha, por exemplo, para deletar, o que é que eu tenho que verificar se ele pode? Vamos lá, primeiro. Liga aí. Tem que ver se ele tem a permissão, né, de fazer isso. Se é o dele Perfeito. mesmo. Show de bola. Como é o nome da permissão? Vamos ver aqui, a permissão é a delete.to. Delete.to. Beleza, primeira coisa. Se ele não tiver, aqui seria o cannot, então retorno falso. Porque ele não pode, né? Isso. Depois eu tenho que verificar o que? Na permissão tem que ver como é? Se é a categoria dele mesmo, né? Como assim? Tenho que ver, eu acho que isso aqui, ó. Se isso aqui, se ele aqui é no caso de atualizar, né? Que eu tô usando. Isso. Se ele não tem a permissão, retorna falso. Beleza, foi o que a gente fez. Agora aqui ele verifica se ele é trabalhador, tem o perfil worker e o parent ID, o ID da empresa que ele trabalha é igual o ID da pessoa que criou o parceiro. Não, mas nesse caso de apagar, eu acho que não vale a pena, porque senão, imagina ter um funcionário que foi demitido hoje. Aí antes de cortar o serviço, ele vai lá e apaga os parceiros tudo, tá ligado? Da empresa. Aí fodeu. Aí O eu deletar acho então tem que ser como se fosse tipo um que gerente, né? só pode deletar na verdade o que? O administrador. Peraí, é verdade. Se ele tiver o perfil de... Ixi, agora você levantou um ponto interessante. Não, eu fiz uma parada aqui que se for administrador ele pode tudo. Tá ligado? Vamos deixar aqui assim por enquanto, que é o que? Se só pode deletar se o ID dele é igual ao ID da pessoa que criou o passeio, ou seja, se foi ele que criou, né? É. Beleza. Show. Então já tem a de criar, né? Essa daqui isso aqui eu copiei do exemplo na internet. Mas aqui para visualizar
Para visualizar pode ser todo mundo, então é um verdadeiro. Então, todo mundo. E para view N o quê? Tem aqui embaixo. Tem coisa pra cá, é só desses para listar. Listar pode ser todo mundo também. Tanto. Show de bola. Deixa eu ver quanto tempo já vai. Pronto, 1h10. Acho que é isso, né? Tá funcionando. Eu tenho que atualizar agora no controle. Lembra que a gente viu PO? Sim. Pois então, esse controle é o paizão de todos. E todos os outros controles estão puxando dele. Por quê? Porque ele já tem todas as lógicas aqui, ó. Na função de listar, na função de ver um específico. E aí eu não sabia que era assim, eu fiz tudo cagado. Então, por exemplo, para ver, tem que ser aqui assim, authorizing, view in this model class. Beleza. Para atualizar. Update. Para apagar. Delete. Aqui tem que ser salvo, pode. Para atualizar também tem que ser salvo. Para ver e para listar. Isso. Pronto. Deixa eu ver se está funcionando. Quero ver listar as categorias. Ih. Isso aqui não tá aqui, vou tirar isso. Vai ser agora. Essa ação é não autorizada. Pô, não autorizada? Por quê? Porque eu não tenho uma política para ela. Aí vamos lá. Como que eu vou a política category? Policy. Bota o nome aqui. Aqui vai ser category. Diretor, vou mudar para categoria. Diretor. Categoria. Tô fazendo rapidão aí, mas Não, mas a logística eu já peguei, já. tem certeza? Tá perdido não? Eu sei que o cara tá perdido quando o cara olha assim e fala: ah, foda-se, vou ficar no Instagram.
Não, mas eu tô mexendo no Instagram. Não, então tá dando para acompanhar. Eu copiei a mesma. Esse negócio de política, né? Que eu falei. Então, Sim. esses arquivos de política, para cada recurso, né? O recurso, você tá ligado, que é passeio, categoria, Uhum. hotel, etc, etc. Para cada recurso eu vou criar uma política e nesses arquivos de política, nessas classes de política, né, tour política, categoria política, eu tenho essas funções que elas vão implementar as lógicas de se o cara pode ou não apagar, visualizar, atualizar, criar, etc, tá ligado? Então é mais ou menos nesse sentido. Aí o que foi que eu fiz? Só copiei, colei e modifiquei para de categoria, tá ligado? Então, por exemplo, se eu for para listar, se eu der um Ctrl, se eu enviar aqui, teoricamente eu posso. Aí, ó, agora eu já tenho permissão de listar as categorias. Aí eu tenho que fazer isso agora para todo mundo. Caceta. Deixa eu ver, são dois. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, pô, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, esse vai ser User Policy. Depois esse vai ser. Vou fazendo um programa aqui. Eu deveria ter feito pode criar usa o cara pode deletar o usuário. Por exemplo, eita peste, agora está complicando. Quem pode deletar um usuário? Ninguém. Mas o usuário é porque, tipo, quem cria um usuário é tipo, vamos dizer assim, o dono da empresa, né? Tem os funcionários, aí ele vai dar o poder de cada funcionário tem um usuário. Para deletar, só ele mesmo. Ou o gerente geral, ou User ID tem que ser igual a user parent, o dono da empresa, sei o lá. dono da empresa. Tem que ser o dono da empresa. Para atualizar, ele tem que ter a permissão de atualizar. Se ele for aqui trabalhador, não pode. E o ID do usuário tem que ser igual ao ID do parent ID. Ou seja, tem que ser um funcionário dele. Porque geralmente essas coisas assim tem o setor de TI, né? Aí, Uhum. quem é que vai liberar esses negócios de senha de coisa? Não, fale ali com o cara do TI que ele quem vai liberar as coisas. Fala com o doidinho ali, fala com o doidinho ali. É aquele ali que tá lá no canto ali, no café da manhã. Com camisa de rock, toda barba mal É. feita. É ele mesmo. Oi, te encontrou. Olha aqui. Meu Deus. Fazer um por um. Trabalho.
Rating policy, esse aqui é de nota, né? Tem pessoa da nota. Esse aqui vai ser o nome da permissão aí. Bicho, eu tô fazendo uma parada muito burra, velho. É o quê? Olha o tanto de que eu tô repetindo o código, tá ligado? Porque você pegou os 8, não foi que você tava contando? Mas foi o que é o que eu digo a tu. Não pode repetir. Tá enchendo. É aquele negócio do pool, né? Aham. Que faz um, que sai e vai pegando as especificações. Eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos lá, vamos lá. O que a gente aprendeu naquela outra aula. Vou criar um base policy. Não, vou botar só policy. Policy.php. Ele vai ser nossa classe base, a classe pai. O que é que tem em todos? Eles têm esse cara usa. Então ele, isso aqui, class policy. Aí primeiro eu vou botar isso porque todos têm, então esse aqui já tem. Todos têm essa parada de eita, agora aí, ó. Que aí tá cada um, né? Criar, atualizar, deletar. Peraí. Eu vou criar uma propriedade pública chamada resource, que é tipo recurso. E no construtor public function construct, eu vou receber esse recurso como parâmetro e vou dizer this resource é igual a o resource que ele recebeu de parâmetro aqui, né? Então esse cara vai ser aqui. Aí beleza, vamos copiar aqui essas funções que tem todos. Colei. Vamos lá, vamos deixar o mais básico possível, que é o que vai ser para todos. E os que tiverem uma lógica mais particular, aí ele sobrescreve o método neles, né? Lembra disso? Lembra mesmo? Vamos ver. Então, peraí, aqui eu tenho que botar um modelo de usuário, que sempre eles vão chegar. Aqui, depois ele vai atrás de outro local que encontra, né? Essa parte do subscrever que você falou aí. Exatamente. Então vamos ver, ó, a função. Quem vai poder listar? Todo mundo. Peraí, aqui, na verdade, isso aqui, ó, quando eu boto essa interrogação aqui na frente, eu digo, pode existir um usuário ou não. Então o que é que eu vou fazer? If e set user, estou verificando se existe um usuário, aí return user can, veja se o usuário possui a permissão, como é que eu chamei aqui? Chamei de index point. Index ponto o que? This resource, né? Se existir, se não existir, pode listar, beleza. Aí aqui, pode visualizar, mesma coisa, ele recebe um usuário opcional, aqui ele diz, pode ser um usuário ou nulo. Então, é um usuário opcional, e uma categoria, porque eu copiei, né? Então aqui vai ser
Eita. E quem vai ser nessa categoria? Aqui em categoria era o modelo categoria. Aqui eu não tenho categoria. Eu vou fazer o seguinte, aqui tem resource e vou criar uma propriedade chamada model. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou receber ele no construtor e vou dizer this model vai ser o model que ele me passou. Beleza. Então aqui eu vou dizer que o tipo dele, vixe, agora aí me pegou. Como foi que eu fiz esse controle? Tem esse tipo aqui. Eu vou dizer que ele pode ser ele vai receber um model. Eu preciso isso. Model. Aqui. Caralho. Mandou aqui, me pegou bonito. Como que eu vou abstrair isso? Me ajuda aí, Silvio. Substituir, né? Eu não sei se vai dar certo, eu vou fazer assim só pra ver se. Não faço a mínima ideia se isso vai dar certo. Como a categoria. Olha, primeiro. Aqui como ele é abstrato, se delete eu só vou verificar. Eu não sei se o model vai ter um user ID. Então eu tenho que fazer assim. Retorne se usa quem se ele pode delete quem diz pessoas. Eu não posso fazer essas verificações específicas. Então aqui eu não vou precisar dele. É isso. Não sei se tá dando pra entender, né? Eu vou explicar no final, peraí. Porque como ele é abstrato, as lógicas de validação são básicas. Só vou basicamente verificar se o cara tem aquela permissão, tá ligado? Se ele tem a permissão e o cara que criou o passeio, o nome já tá dizendo, o passeio é o dono da empresa, então aí é algo mais específico de passeio. Então peraí, aqui eu não vou nem ter. No caso, esse tem que ser mais direto, né? Pode ou não, né? Isso, é basicamente isso. Tá ligado? Se ele tem aqui, vai ser para criar. Eu vou verificar. Como é que eu sei se o cara pode criar? Basicamente, se ele tem a permissão create ponto e qual for o recurso, tá ligado? Como eu sei se ele pode atualizar? Basicamente, se ele tem o update e o recurso. Tá lembrado disso aqui, né? Que eu fiz com os gatos, não sei quem e tal. Tô.
Pronto, é basicamente a mesma coisa. Quem pode restaurar um recurso? For um restore de recurso. Configurar aqui. Quem pode forçar apagar definitivamente o recurso? Force delete. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Se existe um usuário que está tentando fazer a parada, eu verifico se ele pode. Show. Fechou? Show. Pode ver um recurso. Se não tiver usuário, pode. Beleza. Aí, essa é a abstração, né? Isso aqui eu estou usando, eu vou apagar. Show. Aí o que é que eu vou fazer nesse aqui? Vou apagar isso que tem lá, vou apagar isso que tem lá, vou apagar isso que tem lá. Vou falar, vou importar use app barra policies barra policy. Vou importar aquele meu arquivo, né? Padrão. Vou botar extends ele, né? Isso aqui eu vou tirar que já tem lá. Todas as funções aqui eu vou apagar, né? E vou dizer o que? Na minha função do construtor, quando iniciar esse cara, construct, eu vou fazer assim, ó, parent construct, ou seja, o construtor do pai dele, desse aqui, ele vai chamar, e eu tenho que passar quem para ele? Eu tenho que passar qual é o recurso. O recurso é rating. Deixa eu ver se é rating. Category, commission, order, rating. Pronto. Aí, ó, quando eu chamar esse cara, é a função do pai dele, o construtor que eu tô chamando. E tô passando aqui, vai ser o que? Vai ser rating. Aí ele vai salvar isso na variável resource dele. E aqui vai ficar como? Vai ficar index.rating. Aqui, tá ligado? Aqui vai ficar show.rating. Aqui vai ficar create.rating. Aí os outros lá podem apagar, né? Os que você copiou. Isso, aí vamos ver aqui. Para category, isso dá muito bom também, porque é bem simples, ele não tem uma lógica complexa, digamos assim. Use app policies extends policy. Só que aqui vai ser tu, beleza, tem, mas isso aqui eu posso apagar, o que for diferente só. Para deletar é diferente, que ele faz essa verificação, atualizar também, para criar é igual o que está lá, para visualizar é igual, isso aqui eu posso apagar, isso aqui eu posso apagar, não, isso aqui, o modelo de uso eu preciso porque ele está usando aqui, então tem que importar, eu importo use app policies extends
Changes. Policy. Peraí. Ele está dizendo que o update dele, eu estou sobrescrevendo, né? Que aqui tem um update já no pai. Aí no filho ele está dizendo, ó, você não está usando o update do filho não é compatível com o update do pai. Por quê? Porque o update daqui só usa um parâmetro. E o update do filho está usando user e tool. São dois parâmetros. Tá, vamos por partes. Vamos por partes. Deixa eu ver se eu posso dizer aqui. Tá bom. Deu bom. Eu faço com PHP override function with different parameters. Google, vamos pro Google. Vamos lá. Ele tem uma classe first que tem uma função somente com um parâmetro. Aí tem uma classe second que é extends de first, ou seja, esse é o pai. E aí ele sobrescreveu a função somente, só que no dele tem dois. Ele tá dando erro, né? Tal. Você pode definir o método funcionando usando novos argumentos. Basta que os novos argumentos sejam opcionais. Tem um valor padrão. Então, peraí. Aqui e aqui, assim. Assim. Ah, tá. Ó. Beleza, então o padrão ele é nulo. Aí engana. Mesma coisa. Beleza, e o resto é igual. O delete e o update tem uma lógica diferenciada. O resto é igual. O de usuários, vamos lá. Dá um trabalhinho, mas tá bom, né? Quando começar a funcionar é bom. Quando começar. É importante isso, né? Porque fazer e não funcionar também não. Extends policy. Aí aqui eu vou pagar esse. Vou pagar esse. O de criar vou pagar. O de atualizar. Reclamando no paga isso aqui usa beleza. Tá vendo? Fica bem mais limpo, né, o arquivo pequeno, só com que é diferente. E o que for, por exemplo, igualzão, depois fica quase nada. Beleza, eu já Fala galera. Opa. Oxê, quem foi que chegou aí? Ah, foi Emerson. Você sabe não o que aconteceu? O quê? O monitor deu pau, velho. Oxê, Aí eu arrumei um aqui ligeirinho. eita, peste, e agora? Peguei emprestado aqui com os vizinhos. Ô, peste. Também meu filho não tem sorte, né? Diga aí, quando não o problema é outro. Mas dá pra mim amanhecer e estudar.
Foda-se. Qual foi isso que quer? É porque é antiga, pô. Tu comprou o frio? Não, é doido. Aqui, ó. É de pra aqui, ó. Ô, Everton, Oi. eu vou ficar pra assistir o vídeo, porque eu não vou conseguir acompanhar. Beleza. É mesmo. É melhor. É melhor, porque eu já faço tudo de uma vez, valeu. Valeu. Esse prédio pode ir mais aí. Agora tá ruim. E o resto vai ser tudo igualzinho, né? Alguma dúvida, Silvio? É, né? Fala aí, mas tem mesmo? Alguma dúvida? Não, eu entendi o processo que você fez, né? Só que aí, às vezes a dúvida é tipo, pô, por que às vezes bota tal coisa, mas acho que são dúvidas normais. Tropichão, Torina, Gito, Esquerdo, Canacho, Esquerdo, Roll, Police. Isso aqui dá pra fazer isso aqui. Opa. Que vai? Case. Aí. É massa essas paradinhas do VS Code. Tá ligado isso aqui, ó? Que é o T maiúsculo, S maiúsculo, R. Isso, e Aí é você. cada coisa que for espaço, né? Bota Cada início de palavra, a letra maiúscula. Aí você dá Ctrl Shift P, ó. Ele tem vários aqui, por exemplo, Snake Case. Aí ele separa os tá ligado? underline. Underline. Tem o kebab que é com hífen. Tem vários padrãozinhos assim. Deixa eu ver. Já foi usa, Turima, Geopicha, Escadolores, Book. Acabando. Booking. Booking. Commission. Já falta mais um. Só mais um, né? Porta já foi? Ai, porra! Criei políticas de acesso
para todos os recursos, né, cara? Beleza. Deixa eu ver se ele está aqui. As votações. Aí, funcionou. Se ele está as regras de agendamento. Escolher os voos. Não, tu escolher os voos. PPP. Também. Aceita. Agora vai. Essa merda. Aí, não autorizado. Não, ele vive. Hã? Ele vive. Ele vive desalive, meu irmão. Por que deu não autorizado, Silvio? Quando eu tentei listar as regras de agendamento. De lá. Hã? Aí você vai botar essa parte aí no código? O quê? Não, isso que você falou. Que não deu autorizado. Ah, né? Tá jogando pra lá, né? Não, Esse aqui que é ó, eu tentei Ah. listar, eu enviei pro... Não, então eu pensei que você ia mostrar isso lá no código. Ah, não, eu quero saber por que deu não autorizado. Vamos ver se você sabe. Porque ele não tava não tem essa autorização ele, né? Ele não tem esse, vamos dizer assim, esse Essa poder. permissão. Isso. Perfeito, o cara já tá ligado, meu irmão. Ah, moço. É. Quando o Lula entrar, a gente já vai ser nomeado. Ai, meu irmão, que resenha, velho. Belezinha, viu? Topado. Pô, coisa pra caralho, deixa eu ver. Olha, arquivo pra caralho, meu irmão. É, Você doido. é doido pra enviar. Tá. Foi, beleza. Finalizamos aqui mais um dia. Deixa eu ver quanto tempo deu o vídeo. 2 horas. Tá bom, né? Ah, Pra vocês aí do vídeo, valeu, falou. Deixa o like, se inscreva no meu canal.